Você já acordou com a sensação de que Deus falou com você durante a noite? Os sonhos têm um poder espiritual que muitos cristãos ignoram completamente. Na Bíblia, Deus usou sonhos para transformar o destino de nações inteiras, e Ele continua fazendo isso hoje. Mas você está prestando atenção nesta dimensão espiritual que acontece enquanto você dorme? Esta mensagem pode mudar completamente sua vida espiritual, porque muitos crentes estão ignorando os sinais divinos que Deus envia durante a noite. Quando você entender o poder espiritual dos sonhos na Bíblia, sua conexão com Deus se aprofundará de uma maneira que você nunca experimentou antes. Não perca nenhum segundo deste vídeo, pois a última revelação pode ser exatamente o que você precisa ouvir hoje. Escreva no comentário a palavra sonhos para declarar que você está aberto a receber as mensagens divinas através dos seus sonhos. A Bíblia está repleta de histórias de transformações que aconteceram enquanto pessoas dormiam. E hoje vamos descobrir os 7 sinais de que Deus está tentando falar com você através dos sonhos. O 7º sinal é tão poderoso que pode explicar aquelas sensações inexplicáveis que você tem ao acordar. Se esta mensagem está tocando seu coração, clique agora em gostei e inscreva-se no canal para receber mais revelações bíblicas como esta. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas que precisam despertar para esta dimensão espiritual. Deixe sua cidade nos comentários para que possamos orar por um avivamento espiritual em sua região. No final deste vídeo, faremos uma poderosa oração de ativação dos sonhos divinos. Em Jó 33, 14 e 15, a Bíblia diz: porque Deus fala uma e até 2 vezes, mas ninguém percebe. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Perceba como Deus está constantemente tentando se comunicar conosco, mas muitas vezes não percebemos. Os sonhos são um canal direto que Ele usa quando nossa mente consciente finalmente se aquieta. Você já parou para pensar que 1/3 da sua vida é passado dormindo? São aproximadamente 25 anos de uma vida de 75 anos. Você realmente acredita que Deus deixaria esse tempo todo sem um propósito espiritual? Na verdade, é justamente quando estamos dormindo que nossas defesas mentais baixam e ficamos mais receptivos à voz do Espírito Santo. O problema é que a maioria dos cristãos foi ensinada a buscar Deus apenas durante o dia, nas horas de oração, nos cultos, mas completamente ignora esta dimensão noturna de comunhão com o Criador. Enquanto isso, a Bíblia está repleta de momentos decisivos que aconteceram durante o sono de homens e mulheres de Deus. Esta mensagem vai restaurar esta dimensão perdida na sua vida espiritual. O primeiro sinal de que Deus está falando com você através dos sonhos é a repetição. Sonhos que se repetem não são coincidência. O faraó do Egito teve 2 sonhos repetidos sobre as vacas e as espigas, e José explicou: o sonho foi duplicado ao faraó porque esta coisa está firmemente estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Gênesis 41, 32. Quando um tema ou imagem se repete nos seus sonhos, preste atenção dobrada. Aqueles sonhos recorrentes que você tem não são apenas produto do seu subconsciente. Podem ser mensagens divinas tentando romper as barreiras da sua mente consciente. Deus é persistente quando quer comunicar algo importante. Ele não desiste facilmente de nos alcançar. Se você tem experimentado sonhos repetitivos, comece a anotar os detalhes e ore pedindo discernimento espiritual sobre eles. Pense em como seria sua vida se você pudesse entender claramente as orientações divinas que vêm através dos seus sonhos. Deus poderia te alertar sobre perigos, confirmar decisões importantes ou revelar propósitos que estão ocultos durante o dia.
É como ter acesso a um canal exclusivo de comunicação com o céu enquanto o mundo todo dorme. Este é o privilégio que os filhos de Deus podem desfrutar. O segundo sinal é a claridade incomum. Daniel 7:1 diz: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça quando estava em sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Sonhos divinos frequentemente têm uma nitidez extraordinária, com detalhes vívidos que permanecem em sua memória muito depois de acordar, diferente dos sonhos comuns que geralmente esquecemos rapidamente. Você já teve aquela experiência de acordar com um sonho tão claro na sua mente que parecia real? Conseguia lembrar cada detalhe, cada palavra falada, cada sensação? Esta clareza não é normal para sonhos comuns. Quando Deus comunica algo através de um sonho, Ele geralmente imprime os detalhes profundamente em nosso espírito para que possamos refletir sobre eles e buscar compreensão. Compare isso com os sonhos corriqueiros que mal lembramos ao escovar os dentes pela manhã. A vivacidade de um sonho espiritual é como a diferença entre assistir um filme em alta definição e ver uma imagem embaçada. Deus faz isso propositalmente para que prestemos atenção à mensagem. Se você teve sonhos assim recentemente, comece a tratá-los com seriedade espiritual. Quero que você continue assistindo, pois os próximos sinais são ainda mais reveladores. Especialmente o sétimo, que muitas pessoas confundem com coincidências do acaso. Se você está sendo abençoado com esta mensagem, clique em gostei e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de escrever sonhos nos comentários e mencionar sua cidade para nossas orações direcionadas. O terceiro sinal é a carga emocional intensa. Os sonhos enviados por Deus frequentemente vêm acompanhados de emoções profundas que persistem mesmo depois que você acorda. Em Mateus 2:12, os magos, sendo avisados em sonho que não voltassem a Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Este aviso divino certamente veio com um senso de urgência e temor que os levou a mudar completamente seus planos. Você já acordou chorando? Ou com uma alegria inexplicável? Ou ainda com um senso de urgência tão forte que não conseguia ignorar? Essas emoções intensas que transbordam do mundo dos sonhos para a realidade são frequentemente sinais de que algo mais profundo que seu subconsciente está operando. O Espírito Santo imprime essas emoções para que a mensagem não seja facilmente descartada. É como se Deus colocasse um marca-texto espiritual nesses sonhos, destacando-os entre os milhares de pensamentos que temos diariamente. Essa carga emocional serve como uma âncora que mantém o sonho vivo em sua consciência, dando tempo para que você busque discernimento sobre seu significado. Se isso tem acontecido com você, não ignore esses sinais emocionais profundos. Quando José entendeu o significado do sonho de Faraó, uma estratégia nacional de 14 anos foi implementada, salvando não apenas o Egito, mas também o povo de Israel da fome. Imagine o impacto que o entendimento correto dos seus sonhos espirituais pode ter em sua família, ministério ou carreira. Deus pode usar seus sonhos para preparar soluções para problemas que você ainda nem sabe que enfrentará. O quarto sinal é a conexão com as Escrituras. Em Atos 10, Pedro teve uma visão durante um estado de êxtase que desafiava suas concepções religiosas sobre o que era puro e impuro. Esta visão estava diretamente conectada com as profecias do Antigo Testamento sobre os gentios serem incluídos no plano de salvação. Sonhos divinos, frequentemente, têm elementos que se conectam com verdades bíblicas, mesmo que inicialmente pareçam simbólicos ou estranhos. Se você sonha com situações ou símbolos que te lembram passagens bíblicas, isso não é coincidência.
O Espírito Santo frequentemente usa a linguagem das Escrituras para falar conosco, porque é um vocabulário que nosso espírito reconhece. Às vezes, palavras exatas de versículos aparecem em sonhos, ou situações que refletem histórias bíblicas se manifestam de formas surpreendentes. Pense na Bíblia como o dicionário para entender a linguagem dos seus sonhos espirituais. Se você sonha com águas, busque o que as águas representam nas Escrituras. Se sonha com fogo, entenda o simbolismo do fogo na palavra. Deus é consistente em sua linguagem simbólica, e as chaves para interpretar seus sonhos frequentemente estão nas próprias páginas da Bíblia. Um exemplo poderoso disso é José, o filho de Jacó, cujos próprios sonhos profetizaram sua ascensão, e mais tarde sua habilidade de interpretar sonhos o elevou da prisão ao palácio. Em Gênesis 48, José diz: "Não são de Deus as interpretações, contai-me os sonhos." José reconhecia que a verdadeira fonte tanto dos sonhos significativos quanto da capacidade de interpretá-los vinha de Deus. Você precisa continuar assistindo, pois os próximos sinais são cruciais para discernir quando seus sonhos são realmente mensagens divinas e quando são apenas resultado do estresse diário ou da pizza que você comeu antes de dormir. O sétimo sinal, especialmente, vai te surpreender e explicar aquelas coincidências estranhas que acontecem depois de certos sonhos. O quinto sinal é a confirmação externa. Em Mateus 1:20 lemos: "Enquanto ponderava nestas coisas, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo." O sonho de José veio como confirmação divina em um momento de grande dúvida e incerteza. Quando Deus fala através de sonhos, ele frequentemente providencia confirmações externas que validam a mensagem. Isso pode vir através de uma palavra profética de alguém que não conhece seu sonho, uma mensagem de um pregador que aborda exatamente o tema do seu sonho, ou circunstâncias que se alinham perfeitamente com o que você sonhou. Estas confirmações são o selo divino de que a mensagem veio realmente dele. É como se Deus estabelecesse um sistema de verificação dupla para nos assegurar que não estamos apenas seguindo imaginações vãs. Na boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece toda a palavra. E Deus frequentemente usa múltiplas confirmações para estabelecer a autenticidade de uma mensagem onírica. Fique atento a essas sincronicidades divinas após ter sonhos significativos. Imagine se Gideão tivesse ignorado as confirmações que Deus lhe deu antes da batalha, ou se Pedro tivesse descartado sua visão sem a confirmação dos homens enviados por Cornélio. A história bíblica seria completamente diferente. Da mesma forma, sua história pessoal pode tomar rumos divinos quando você aprende a reconhecer e responder às confirmações dos seus sonhos espirituais. O sexto sinal é o chamado à ação específica. Sonhos divinos raramente são apenas informativos. Eles geralmente contêm instruções ou direções claras. Em Mateus 2:13, lemos: "E tendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar." Perceba como o sonho de José não apenas alertou sobre o perigo, mas também deu instruções específicas sobre o que fazer, para onde ir e por quanto tempo ficar. Quando um sonho contém direções claras que requerem obediência, é um forte indício de sua origem divina. Deus não apenas nos mostra o que está por vir, mas também nos orienta sobre como devemos responder. Diferente de sonhos comuns que são vagos ou incoerentes, os sonhos divinos frequentemente contêm instruções
práticas e aplicáveis. Pode ser para você orar por alguém específico, iniciar um projeto, mudar uma direção em sua vida, ou mesmo advertir alguém sobre algo. A presença de um chamado à ação claro distingue os sonhos divinos dos sonhos comuns produzidos pela mente. Pense em como seria diferente a história de José e Maria se eles tivessem ignorado as instruções recebidas em sonho. O próprio Jesus poderia ter sido morto prematuramente pelos soldados de Herodes. Sua obediência às instruções divinas recebidas durante o sono garantiu a segurança da família sagrada e o cumprimento do plano de salvação. Seus sonhos também podem conter instruções que protegem seu futuro. Estamos chegando ao 7º e mais extraordinário sinal, que vai explicar aquelas sensações estranhas e coincidências que acontecem após certos sonhos. Prepare seu coração, pois este entendimento pode revolucionar sua vida espiritual. Se esta mensagem está te abençoando, não esqueça de clicar em gostei, compartilhar e escrever sonhos nos comentários. O 7º sinal, o mais poderoso de todos, é a manifestação tangível. Em Atos 16, 9 e 10 lemos: Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Este sonho de Paulo não apenas continha uma mensagem, mas logo depois se manifestou na realidade física. Quando sonhos divinos começam a se concretizar no mundo material, é o sinal mais inegável de sua origem sobrenatural. Você já teve um sonho que parecia estar se desdobrando diante dos seus olhos dias depois? Esta é uma das maneiras mais impressionantes que Deus valida a origem celestial da mensagem. É como se o sonho fosse o blueprint divino e a realidade começasse a se reorganizar para corresponder a esse projeto celestial. Quando detalhes específicos do seu sonho começam a aparecer na sua vida diária, é como se Deus estivesse dizendo: está vendo? Eu te mostrei isso antes porque quero que você saiba que estou no controle e tenho um plano. Estas manifestações são convites para confiar mais profundamente na orientação divina. José, no Egito, viu literalmente seus sonhos de juventude se manifestarem quando seus irmãos se curvaram diante dele, exatamente como havia sonhado décadas antes. Em Gênesis 42, 9, lemos: José lembrou-se dos sonhos que tivera a respeito deles. Imagine a confirmação extraordinária que José deve ter sentido naquele momento, percebendo que Deus havia lhe mostrado o futuro através dos sonhos de sua juventude. Agora que conhecemos os 7 sinais de que Deus está falando através dos sonhos, precisamos entender como preparar nosso espírito para receber essas mensagens noturnas. Em Salmos 16, 7, Davi diz: bendirei ao Senhor que me aconselha, até durante a noite o meu coração me ensina. Existe uma preparação espiritual que podemos fazer antes de dormir para aumentar nossa receptividade à voz de Deus. A primeira chave para preparar seu espírito é purificar sua mente antes de dormir. Filipenses 4:8 ensina: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aquilo com que alimentamos nossa mente antes de dormir pode afetar profundamente nossa receptividade espiritual. Em vez de assistir notícias perturbadoras ou conteúdo negativo antes de dormir, experimente ler as Escrituras, ouvir músicas
de adoração ou meditar nas promessas de Deus. Você está essencialmente preparando o solo do seu subconsciente para receber as sementes divinas durante o sono. Muitos santos ao longo da história cristã testemunharam um aumento dramático em sonhos espirituais após adotarem esta prática simples. É como um jardineiro que prepara cuidadosamente a terra antes de plantar sementes preciosas. Se seu coração e mente estiverem cheios de ansiedade, medo ou conteúdo mundano ao dormir, será muito mais difícil para seu espírito discernir a voz de Deus durante a noite. Crie intencionalmente uma atmosfera de paz e santidade antes de se deitar. A segunda chave é a oração deliberada pedindo revelação através dos sonhos. Em 1 Samuel 3:10, o jovem Samuel é instruído a dizer: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Antes de dormir, você pode fazer uma oração semelhante. "Fala, Senhor, enquanto eu durmo. Estou aberto a receber tua orientação através dos meus sonhos esta noite." Esta simples oração de disponibilidade pode abrir canais espirituais durante seu sono. Daniel tinha um dom extraordinário para entender sonhos e visões, mas note o que ele fez quando precisava de interpretação urgente. Em Daniel 2, 17 e 18. Então Daniel foi para casa e relatou o caso a seus amigos. Ele lhes pediu que implorassem ao Deus dos céus que lhes revelasse esse mistério. A oração coletiva ampliou a revelação que Daniel recebeu. Compartilhe com amigos confiáveis e peçam juntos por revelação através dos sonhos. Imagine o poder de um círculo de irmãs, orando para que Deus fale coletivamente através dos sonhos. Nas primeiras comunidades cristãs, os crentes compartilhavam frequentemente suas visões e sonhos como forma de edificação mútua. Esta prática pode ser restaurada hoje, trazendo uma nova dimensão de comunhão e revelação coletiva para o corpo de Cristo. Perceba que não estamos falando de mera interpretação psicológica de sonhos, como fazia Freud ou Jung. Estamos falando de uma comunicação espiritual genuína com o Criador do universo. Em Joel 2:28, Deus promete: "E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões." É crucial entender que nem todo sonho tem origem divina. Alguns sonhos são simplesmente o processamento mental das experiências do dia. Outros podem ser influenciados pelo que comemos ou por nossa saúde física. E, infelizmente, alguns podem até ter influência negativa, espiritual. Em Jeremias 23:32, Deus adverte: "Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e que os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras." Por isso é tão importante testar cada sonho à luz das Escrituras. Primeiro, João 4:1 nos instrui: "Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus." Um sonho verdadeiramente divino nunca contradirá a palavra de Deus. Se um sonho te leva a fazer algo contrário às Escrituras, você pode ter certeza que não veio de Deus, não importa quão vívido ou emocionalmente intenso tenha sido. É como um detector de metais espiritual. A Bíblia nos ajuda a distinguir o ouro verdadeiro, mensagens divinas, das falsificações, imaginações ou influências negativas. Muitos crentes foram desencaminhados por darem demasiada importância a sonhos que contradiziam princípios bíblicos claros. A palavra escrita de Deus sempre deve ser nossa autoridade final. Outra dica prática é manter um diário de sonhos ao lado da sua cama. Provérbios 29:18 diz: "Onde não há visão, o povo perece." Muitas revelações divinas são perdidas simplesmente porque não nos lembramos delas ao acordar. Ter papel e caneta ou um aplicativo no celular
prontamente disponível, permite capturar os detalhes do sonho antes que desvaneçam da memória com as distrações do dia. José e Daniel não apenas receberam sonhos e interpretações, eles os registraram para as gerações futuras. É por isso que podemos ler sobre eles hoje. Seu diário de sonhos pode se tornar um registro do seu caminhar com Deus, um legado espiritual que demonstra como o Senhor guiou você através das noites. Imagine poder olhar para trás após anos e ver padrões da orientação divina através dos seus sonhos. Agora, vamos falar sobre como reagir quando você acredita ter recebido um sonho de Deus. Em Abacuque 2:2-3, o Senhor instrui: escreve a visão, grava-a em tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Há 3 passos essenciais após receber um sonho divino. Primeiro, registre-o com o máximo de detalhes possível. Segundo, ore por discernimento e interpretação, assim como Daniel buscava entendimento através da oração. E terceiro, tenha paciência. Alguns sonhos proféticos são para um tempo futuro, não para implementação imediata. Deus opera em sua própria cronologia divina e parte da nossa maturidade espiritual é aprender a esperar no tempo dele. Pense em José, que esperou 13 anos entre seus sonhos proféticos e seu cumprimento. Durante esse tempo, ele enfrentou escravidão e prisão, mas Deus estava usando essas circunstâncias para preparar seu caráter para a posição de liderança que ocuparia. Seus sonhos divinos também podem exigir um período de preparação e desenvolvimento de caráter antes de se manifestarem plenamente. Existe uma relação profunda entre sua vida de oração durante o dia e sua receptividade espiritual durante a noite. Daniel era um homem de oração disciplinada. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Não é coincidência que ele também tenha sido singularmente dotado com o entendimento de sonhos e visões. Sua disciplina espiritual diurna abriu portas para revelações noturnas. Se você deseja aumentar significativamente os sonhos divinos em sua vida, comece fortalecendo sua vida de oração. Salmo 63:6 diz: quando me lembro de ti na minha cama e penso em ti durante as vigílias da noite. Davi cultivava pensamentos sobre Deus antes de dormir, e isso abria seu espírito para a comunhão contínua mesmo durante o sono. Outra dimensão fascinante dos sonhos espirituais é sua capacidade de transcender o tempo e o espaço. Em Atos 9, 10 e 12, Ananias teve uma visão sobre Saulo antes mesmo de conhecê-lo. Em visão, o Senhor lhe disse: Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Este é um exemplo surpreendente de como Deus pode conectar pessoas através de sonhos, mesmo antes que elas se conheçam fisicamente. Você já teve um sonho sobre alguém que nunca conheceu, apenas para encontrá-la dias ou semanas depois? Essas experiências transcendentais demonstram como o reino espiritual opera além das limitações do nosso mundo físico. É como se Deus usasse os sonhos como pontes sobre o rio do tempo e do espaço, conectando pessoas, lugares e situações que ainda não convergem na realidade física. Esta capacidade dos sonhos divinos de antecipar encontros e eventos futuros é uma das manifestações mais convincentes do seu caráter sobrenatural e da onisciência de Deus. Precisamos também entender que existe uma guerra espiritual pela sua mente durante o sono.
Em Jó 4, 12 e 13, lemos sobre uma experiência perturbadora. Uma palavra me foi trazida em segredo. Dela os meus ouvidos perceberam um leve sussurro. Entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Nem todas as influências espirituais durante o sono são positivas. O inimigo sabe que durante o sono nossas defesas mentais estão baixas e pode tentar plantar medo, confusão ou desencorajamento através de pesadelos ou sonhos perturbadores. É por isso que é vital orar por proteção espiritual antes de dormir. O Salmo 91:5 promete: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Podemos reivindicar esta proteção sobre nossa mente e espírito antes de dormir. É como colocar um escudo espiritual ao redor da sua mente antes de entrar no estado vulnerável do sono. Muitos crentes testemunham que após começarem a orar por proteção específica para suas mentes durante o sono, os pesadelos crônicos cessaram e foram substituídos por sonhos de paz e revelação divina. Não subestime o poder da oração de proteção antes de dormir. Outra dimensão poderosa dos sonhos espirituais é sua capacidade de trazer cura emocional e libertação. Em Jó 33, 15 e 17, Eliú declara: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então Deus abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução para afastar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Deus frequentemente usa sonhos para acessar áreas feridas da nossa alma que estão profundamente enterradas e inacessíveis durante o estado consciente. Traumas de infância, medos profundos ou padrões negativos de pensamento podem ser revelados e curados através de sonhos divinos. Muitas pessoas testemunham libertação emocional profunda após sonhos em que Jesus pessoalmente ministrou cura às suas feridas interiores. Pense nos sonhos como cirurgias espirituais divinas, onde o grande médico pode operar nas partes mais profundas do seu ser enquanto você está sob a anestesia do sono. Da mesma forma que um cirurgião precisa que o paciente esteja inconsciente para acessar órgãos internos, às vezes Deus precisa que nossa mente consciente esteja em repouso para acessar e curar as áreas mais profundas da nossa alma. Uma promessa maravilhosa para aqueles que buscam a Deus é encontrada em Salmos 127, 2. É inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono àqueles a quem ama. Que pensamento reconfortante! O próprio sono é um presente divino, e Deus pode usar esse tempo para continuar sua obra em nós, mesmo quando nossa mente consciente está descansando. Imagine o quanto mais eficiente seria sua vida espiritual se você aproveitasse essas 8 horas diárias de sono, não apenas para descanso físico, mas também para crescimento e revelação espiritual. Os sonhos divinos podem duplicar efetivamente seu tempo de comunhão com Deus, permitindo que você receba instrução, cura e direção, mesmo enquanto seu corpo descansa. Esta é uma dimensão do discipulado cristão frequentemente negligenciada. Você já percebeu que muitas das maiores revelações bíblicas aconteceram durante a noite? A escada de Jacó, a visão de Pedro do lençol com animais, o sonho de Paulo com o homem macedônio. Deus parece ter uma preferência especial por comunicar verdades transformadoras durante o sono ou em horas noturnas. Por que não se abrir para essa mesma possibilidade em sua própria vida? Antes de concluirmos, quero compartilhar um testemunho pessoal poderoso. Uma irmã em Cristo estava enfrentando uma decisão crítica sobre mudar de cidade para um novo emprego. Durante 3 noites consecutivas, ela sonhou com uma casa específica, com uma porta vermelha e um jardim peculiar.
Quando visitou a cidade para a entrevista, ficou chocada ao ver exatamente a mesma casa que aparecera em seus sonhos, confirmando a direção de Deus. Ela obedeceu à orientação recebida em sonhos, mudou-se para aquela cidade e descobriu que seu ministério era precisamente para aquele bairro. Hoje ela lidera uma casa de oração que impacta centenas de vidas. Tudo começou com a obediência a uma orientação que veio enquanto ela dormia. Deus estava trabalhando em seu espírito, mesmo quando sua mente consciente descansava. Agora, quero convidá-lo para uma oração poderosa de ativação dos sonhos espirituais. Mas antes, se esta mensagem está tocando seu coração, não se esqueça de deixar seu gostei, compartilhar com pelo menos 3 pessoas que precisam desta revelação e escrever sonhos nos comentários junto com sua cidade para nossa intercessão direcionada. Esses passos de obediência podem ser o catalisador para uma nova dimensão espiritual em sua vida. Feche seus olhos agora, se puder, e vamos orar juntos. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, venho diante do Teu trono de graça. Agradeço porque Tu és um Deus que fala, que se comunica, que revela Teus propósitos àqueles que Te buscam. Abro meu coração e minha mente para receber Tuas mensagens divinas através dos sonhos. Removo qualquer bloqueio espiritual que possa estar impedindo essa comunicação. Senhor Jesus, ativa em mim o dom espiritual de sonhos e visões que prometeste derramar sobre toda a carne nos últimos dias. Que meus sonhos sejam um canal claro para Tua voz, Tuas instruções e Tua direção. Espírito Santo, ensina-me a discernir entre sonhos comuns e revelações divinas. Dá-me sabedoria para interpretar corretamente as mensagens que recebo durante a noite e coragem para obedecer às Tuas orientações. Eu reivindico a promessa de Joel 2:28, que meus filhos e filhas profetizarão, que meus jovens terão visões e que meus velhos sonharão sonhos. Declaro que o véu que separa o natural do espiritual está sendo levantado em minha vida. A partir desta noite, recebo uma nova sensibilidade espiritual durante meu sono. No poderoso nome de Jesus. Amém. Deus está restaurando uma dimensão perdida da vida espiritual em seu povo nestes últimos dias. Assim como a palavra promete em Atos 2:17 e 18, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Esta promessa é para você. Não é apenas para os apóstolos do primeiro século ou para supercristãos de hoje. É para todos os que creem. É para pais e mães, jovens e idosos, para aqueles em posições de liderança e para novos convertidos. Deus quer falar com cada um de seus filhos através dos sonhos, removendo as barreiras que nossa mente consciente muitas vezes coloca. Lembre-se, 1/3 da sua vida é passado dormindo. Se você viver 75 anos, isso representa 25 anos de sono. Você realmente acredita que Deus deixaria tanto tempo sem um propósito espiritual? Comece hoje mesmo a valorizar esse tempo como uma oportunidade preciosa de comunhão com o Pai Celestial. Sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Agora, para realmente consolidar este ensinamento em seu espírito, tenha um caderno especial próximo à sua cama. Nas próximas 21 noites, antes de dormir, releia um dos 7 sinais que compartilhamos hoje. Ore deliberadamente pedindo que Deus fale com você durante a noite. Ao acordar, anote imediatamente qualquer sonho significativo que teve. Após 21 dias, você terá estabelecido um novo hábito espiritual poderoso. Você notará uma diferença dramática em sua vida de oração, em sua sensibilidade espiritual e em sua capacidade de discernir a voz de Deus.
Decisões que antes pareciam confusas terão nova clareza. Avisos divinos chegarão em tempo hábil, conforto e direção virão, mesmo nos momentos mais desafiadores. Tudo porque você abriu uma nova dimensão de comunicação com o céu. Em Jeremias 33:3, Deus promete: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas dessas coisas grandes e firmes que Deus quer revelar estão esperando para serem desvendadas através dos seus sonhos. São tesouros escondidos que o Espírito Santo quer trazer à luz em sua vida. Não deixe que permaneçam enterrados por falta de atenção. Testemunhos poderosos estão surgindo em todo lugar de pessoas que redescobriram esta dimensão dos sonhos espirituais. Negócios foram salvos da falência por avisos que vieram em sonhos. Doenças foram evitadas por alertas divinos que surgiram durante o sono. Decisões críticas foram tomadas com confiança após direção recebida em sonhos. Você também pode experimentar essa orientação divina. Enquanto encerramos esta mensagem, quero desafiá-lo. Durante as próximas 3 noites, antes de dormir, ore especificamente para que Deus fale com você através dos sonhos. Esteja atento aos sinais que compartilhamos hoje. Anote o que receber e volte para compartilhar nos comentários o que Deus revelou a você. Seu testemunho pode encorajar milhares de outros crentes a buscarem essa dimensão espiritual. Lembre-se, Deus não tem favoritos, apenas favorecidos. Aqueles que se posicionam para receber. Você está se posicionando hoje para receber as mensagens divinas que vêm através dos seus sonhos. O próprio Jesus disse em João 16:12-13: ainda tenho muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Uma das maneiras que o Espírito da verdade nos guia é através dos sonhos e visões. Enquanto seu corpo descansa, seu espírito permanece ativo e receptivo à voz divina. Não perca nem mais uma noite de revelação potencial. Comece hoje mesmo a valorizar seus sonhos como uma fonte de direção divina, e você verá sua vida espiritual transformada de maneiras que nunca imaginou ser possível. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa redescobrir essa dimensão da comunicação com Deus. Inscreva-se em nosso canal para mais revelações bíblicas como esta. Que o Senhor continue a falar claramente com você, não apenas durante o dia em sua vida de oração, mas também durante a noite através dos seus sonhos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida imensamente.